Glória a Deus. Nós leremos agora a palavra do Senhor. Se você porventura perceber que alguém ao seu lado não tem a escritura, compartilhe a leitura com esta pessoa. Nós leremos aqui o Salmo 73, todo ele, verso 1 ao verso 28. Salmo de número 73, verso 1 ao verso 28. Salmo 73, verso 1 ao verso 28, nós lemos o seguinte: Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasia. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: Como sabe Deus? Acaso não há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Vamos orar. Senhor, agora pedimos que fales aos nossos corações, que a tua palavra seja clara, Pai, e que não haja nenhuma dúvida a respeito daquilo que ela tem para nos comunicar. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nessa semana fomos surpreendidos por notícias que comoveram o país, pelo menos boa parte dele. Todos nós sofremos um desalento, um desânimo, uma perplexidade, talvez até uma indignação com as coisas que andam acontecendo no nosso país. O texto que acabamos de ler trata justamente a respeito do mal e da injustiça na sociedade, no mundo. E ele também nos fornece resposta àquela inquietante pergunta que muitas vezes fazemos no nosso íntimo, em momentos em que vemos os maus prosperando e os humildes, os justos, sendo humilhados. Onde está Deus em meio a toda essa calamidade? Porque Deus, sendo justo e bom, permite que a injustiça prospere e que os corruptos zombem da justiça divina. Esta, se não é a sua pergunta, e se não é a sua indagação em muitas ocasiões como essas,
é importante sabermos que esta indagação, esse questionamento, percorreu corações de autores bíblicos, como por exemplo de Jeremias. Jeremias, no capítulo 12, verso 1, disse o seguinte: justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. Contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. Jeremias estava justamente fazendo esse questionamento: por que o Senhor, sendo justo juiz, permite que os maus na sociedade promovam a iniquidade, a injustiça e humilhem os justos? Essa foi também a indagação do profeta Abacuque, no capítulo 1, versos 2 ao verso 4. Ele disse: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. No entanto, essas indagações que muitas vezes temos no nosso coração: por que Deus permite? Onde está Deus? Por que todas essas coisas acontecem na sociedade? E nós sofremos, fazemos o bem, praticamos a justiça, exercitamos a misericórdia, mas parece que tudo isso termina em mal. Onde está o Senhor? Por que o Senhor permite essas coisas acontecerem? Esse é um questionamento que certamente muitos andam fazendo nos seus corações. No entanto, essa pergunta, ela tem um pressuposto errado. Essa pergunta pressupõe que Deus é omisso em relação ao mal que avança no mundo, ou pelo menos lança dúvidas a respeito do caráter absoluto do seu ser, a sua pureza, sua santidade, a sua justiça e o seu amor. Ou Deus está sendo omisso, ou Deus, ele não é tão justo e bom assim como a Escritura diz. Por isso, os autores bíblicos, em certas circunstâncias, foram tomados por essa inquietação, esta perturbação. E o texto que nós lemos nos fornece respostas para essas perguntas. São perguntas feitas na complexidade de circunstâncias pessoais e que carecem de resposta. E esse é o meu propósito aqui nessa noite, de trazer respostas a essas inquietações que surgem muitas vezes nos nossos corações. E o meu objetivo aqui é de trazer instrução para a igreja, em meio a esse momento que nós vivemos na sociedade brasileira, observando o que diz a santa palavra do nosso Deus. Observando o que diz aqui, já no seu título, diz aí, Salmo de Asaf. A autoria desse salmo pertence a Asaf, ele é o autor desse texto. Quem foi Asaf? Asaf foi um levita e músico notável no período do reinado de Davi. Foi Davi quem o designou para ser um dos chefes de música no templo, de acordo com 1 Crônicas capítulo 6 e no capítulo 16. Asaf estava ali envolvido com serviços especiais no templo, em particular no tocante à música. No livro dos Salmos nós encontramos pelo menos 12 salmos atribuídos a ele, tamanha relevância que Asaf teve na história do povo de Israel. O texto não informa objetivamente qual era o ambiente de Asaf quando ele compôs esse salmo, para entendermos o porquê que ele registrou essas palavras. Mas nós temos um indicativo no texto que nos ajuda a entender mais ou menos o que estava acontecendo na sua circunstância, no seu ambiente. Ele estava indignado de ver os arrogantes prosperando, quando ele, na sua consagração, não estava prosperando, nem mesmo o povo de Israel. É isso que nós lemos no verso 3. No verso 3 ele diz: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Agora olha o que diz o verso 12: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas.
esse era o cenário. Asaf estava vendo os ímpios prosperando, e ele e o povo de Deus não. E tudo isso aponta para o fato de que questões como estas carecem de respostas. E é justamente isso que nós veremos aqui a partir do verso 1. Asaf está para testemunhar um dilema que experimentou e que muitos naquele contexto poderiam estar experimentando. Mas antes de expor esses dilemas, ele antecipou uma afirmação contundente: Deus é bom. Olha o que diz o verso 1. No verso 1 ele diz: com efeito Deus é bom. Aqui Asaf está introduzindo a afirmação de que Deus é bom, porque o que ele está prestes a afirmar não é nada de bom. Então, é como se ele estivesse dizendo: olha, eu tenho questões profundas, complexas, difíceis, perturbadoras para revelar. Mas antes que vocês tomem conhecimento disso, eu já antecipo a afirmação de que Deus é bom. A natureza de Deus é perfeita, e jamais o seu caráter pode ser questionado, apesar das minhas circunstâncias terem abalado as minhas convicções a respeito dele. Então ele já antecipa a afirmação a respeito da natureza, do caráter, das obras de Deus. Deus é bom não somente pela maneira como ele lida com o seu povo, até mesmo com os seus inimigos. Deus é bom porque esta é a sua natureza. Ele não apenas pratica a justiça, ele não apenas pratica a bondade, Deus é absolutamente bom. Essa é a sua natureza. Muito embora o seu povo enfrente a calamidade e o deboche daqueles que confiam mais em si mesmos do que em Deus, e isso não é resultado da ação de Deus, mas é resultado da ação dos homens. Asaf fez questão de deixar claro, antes de tudo, que a natureza de Deus é absolutamente cheia, absolutamente pura, cheia de compaixão por Israel e por aqueles que têm um coração puro. É isso que ele já declara no primeiro verso. Mas depois que ele olha para Deus e contempla a sua formosura, a sua natureza, a sua autoridade, a sua sublime posição em relação à natureza, à criação e os homens, agora ele faz um autoexame a respeito do que é a natureza humana. E ele faz isso basicamente do verso 2 ao verso 14. Ele vai revelar para nós que, embora Deus seja perfeitamente bom, o homem é mau. E ele já começa a descrever essa natureza do homem falando de si mesmo, em contraste com o próprio Deus. Olha o que ele diz no verso 2. Verso 2 ele diz: quanto a mim, porém, ele tinha acabado de afirmar que Deus é bom, agora ele diz: quanto a mim, porém. Apesar de ser um judeu fiel, um levita consagrado, dedicado ao serviço no templo, obediente à lei, um músico convocado para ocasiões especiais, Asaf confessou sua fraqueza dizendo: quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pouco faltou. Nenhum de nós está isento desses questionamentos, dessas pressões, e talvez poderíamos dizer até opressões, que vêm de uma sociedade injusta, pecaminosa, caída, que tenta nos convencer a todo instante que a vida cristã não vale a pena, que buscar a Deus não resulta em nada, porque os crentes, a igreja olha para essa sociedade, olha para os corruptos, olha para os injustos, e os vê prosperando, e ainda zombando daqueles que se esforçam pelo bem. E com Asaf não foi diferente. Em muitos momentos ele ficou questionando isso, e confessa a sua fraqueza. Ele confessa a sua fraqueza. E qual é o motivo desta indagação, desse questionamento? O motivo está no verso 3. Quando Asaf deixou de confiar no Senhor e contemplar as vantagens de se andar nos caminhos do Senhor, para contemplar as vantagens do caminho dos ímpios, ele começou a declinar. Verso 3 diz assim: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ao invés de contemplar Deus, ao invés de contemplar as promessas de Deus, ao invés de contemplar os caminhos do Senhor, que são mais altos do que o caminho dos homens, Asaf desviou o seu olhar
e começou a contemplar as vantagens da vida terrena, especialmente dirigida por homens ímpios e arrogantes. E nesse momento, ele começou a balancear o que seria mais vantajoso para ele, e começou no seu coração, muito embora sendo um líder na casa de Deus, um músico por excelência, dedicado e consagrado ao serviço especial no templo, ele começou a pensar que era melhor andar no caminho dos ímpios do que andar no caminho dos pecadores, no caminho do Senhor, desculpa. E que percepção ele teve do caminho dos ímpios? Isso nós vemos agora a partir do verso 4. Primeira coisa que ele vê nos ímpios: eles não tinham preocupações. Verso 4 diz assim: para eles não há preocupações. Também eles tinham saúde. Olha o que diz a parte B do verso 4: o seu corpo é sadio e nédio. Os ímpios são melhores do que eu, porque eles prosperam e eu não prospero. Eles têm saúde e eu não tenho saúde. Você já deve ter ouvido falar que os filhos de Deus não foram chamados para serem cauda, mas para serem cabeça. Essa tese cai por terra olhando para a história de Asaf, porque essa não era a experiência da sua vida. Mas ele, talvez, envolvido por pensamentos semelhantes, estava ali questionando a sua vida cristã, vamos chamar assim, a sua consagração, porque o resultado que ele estava tendo não era resultado maior do que dos ímpios. Eles não tinham preocupações, eles tinham saúde. Verso 5, regalavam as facilidades de uma vida terrena, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Eles ostentavam segurança, verso 6, daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Eles estão dentro dos palácios, dentro dos castelos, cercados por exércitos, protegidos, por isso há tanta violência a favor da segurança deles. E os humildes, aqueles que se esforçam incansavelmente, dia, tarde, noite, praticando o que é justo, certo, correto, eles estão expostos à violência, mas os ímpios não. Os ímpios, os injustos, eles estão cercados, cingidos de segurança. Por isso em volta deles há tanta violência, para serem protegidos. Asaf percebe também no verso 7 que possuíam fartura, por isso engordavam e atendiam todas as suas fantasias. Verso 7, os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasia. Eles têm fartura, por isso eles engordam, e também eles têm condições de atenderem às suas próprias fantasias. Verso 8, eles zombam das ameaças e da opressão dos seus inimigos. Motejam e falam maliciosamente da opressão. Motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Eles estão tão seguros que eles chegam a zombar daqueles que tentam algum mal contra eles. Eles não apenas caluniam, mas eles também zombam daqueles que tentam pegá-los, incriminá-los, condená-los, penalizá-los por causa da perversidade dos seus corações e das obras das suas mãos. No verso 9, eles não apenas agem com zombaria contra os homens, eles agem com zombaria também contra Deus. Eles blasfemam contra o nome do Senhor, eles profanam contra o nome do Senhor. Verso 9, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Verso 10 ao verso 11, eles desfrutavam da admiração alheia, eram bajulados, e assim aumentavam o seu orgulho, a ponto de pensarem que se Deus existe, Ele não sabe nada a respeito do caminho dos homens. É como se eles estivessem dizendo assim: sabe por que vocês, consagrados ao serviço a Deus, sabe por que vocês, que estão dedicados à justiça, não prosperam? Porque o Deus de vocês não sabe, não conhece o caminho da prosperidade. Olha para nós, na nossa iniquidade, na nossa impiedade, como nós por nossos caminhos prosperamos. Nós sabemos mais sobre prosperidade, nós conhecemos mais o caminho das pedras do que o Deus de vocês. Eles zombam do povo de Deus, eles zombam de Deus. Verso 10 e verso 11, por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, a gargalos grandes. E diz esse povo: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo?
Então, verso 12, vemos uma outra percepção aqui de Asaf a respeito dos perversos. Eles se sentiam confiantes na carreira da prosperidade, por esse caminho. Verso 12 diz: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. É assim que eles vivem. E é assim que eles estão com tranquilidade aumentando suas riquezas. Asaf começa a observar a vida deles, começa a contemplar a vida deles. Em dado momento ele começa a ficar balançado, começa a questionar: será que realmente vale a pena continuar aqui no templo tocando? Ele tocava sinos, diz o livro de Crônicas, tocando sinos no templo, servindo ao louvor a Deus, conduzindo o povo à santidade. Será que está valendo a pena? Ele começa a pensar que talvez não está valendo toda a pena. E talvez seja essa a indagação também do seu coração e daqueles que nos acompanham pela internet. Não está valendo a pena ser justo, não está valendo a pena participar da igreja, não está valendo a pena ler a Escritura, orar, não está valendo a pena falar a verdade, não está valendo a pena restringir as vantagens que eu tenho neste mundo, pela justiça e pela integridade, porque os ímpios prosperam e eu não prospero, a minha vida vai de mal a pior. Onde está Deus? Eu estou sozinho, esse caminho não está me resultando em nada. Esse é o questionamento que Asaf fez, e que talvez você já tenha feito em algum momento da sua vida, se é que já não está fazendo, olhando para o que vem acontecendo na sociedade brasileira e até mesmo no mundo. No mais profundo drama espiritual de Asaf, ao invejar os ímpios, descreveu o sentimento de que a vida honesta não vale a pena, que a consagração a Deus não garante vantagens alguma nessa vida, que orar e cantar louvores é uma perda de tempo, pois os sofrimentos continuarão sendo os mesmos. Verso 13 ao verso 14. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. O que está valendo a pena? Se eu estou aqui tentando conservar puro o meu coração, mas isso está sendo inútil. Eu estou tentando lavar as minhas mãos na inocência, mas isso me está sendo inútil, pois de contínuo sou afligido e cada manhã sou castigado. Quão difícil é para aqueles que lutam por justiça e no final veem como resultado a iniquidade prosperando. É desanimador. E Asaf não escondeu o seu sentimento. E eu e você não podemos esconder os nossos sentimentos. Eles são complexos, eles envolvem responsabilidades imensas. Por isso, no verso 15 ao verso 17, nós vemos que diante da complexidade desses sentimentos e das consequências de confessá-los publicamente, principalmente por ser um líder na casa de Deus, Asaf fez um autoexame e chegou às seguintes conclusões. A primeira conclusão que ele chega está no verso 15. Ele decide não compartilhar com o povo de Deus. Olha o que diz o verso 15. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. A responsabilidade foi muito grande. Imagina, como pastor, diante do povo de Deus, eu chegar aqui nesse púlpito e dizer: irmãos, não está valendo a pena estarmos aqui nesta igreja. Eu quero incentivá-los a abandonar a fé e seguir pelo caminho dos ímpios, porque no caminho dos ímpios nós teremos muito mais vantagens neste mundo do que aqui buscando a Deus. Porque Asaf, na profundidade dos dilemas do seu próprio coração, estava pensando isso, mas num autoexame ele chega à conclusão de não compartilhar esse sentimento com o povo de Deus, porque ele tinha noção, apesar de estar tão confuso, ele tinha noção das consequências disso para o povo de Deus. Então ele decidiu não compartilhar com o povo. Mas no verso 16 vemos que ele admite esses sentimentos e que eles são pesados demais para carregar sozinho. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Olha só a crise de Asaf. Eu não quero e não posso compartilhar com o povo de Deus esse meu sentimento, mas ao mesmo tempo eu não consigo carregar isso sozinho. Isso está me consumindo, isso está esterilizando a minha espiritualidade.
Eu já não consigo mais erguer as minhas mãos na convicção de que Deus está sendo adorado. Eu já não consigo liberar palavras do meu coração a Deus, porque eu já não tenho mais certeza que Deus está me ouvindo. Eu já não tenho mais motivação de ir para a igreja, porque eu já não acredito na comunhão dos santos. E isso foi pesado demais para Asaf. Então ele chega a uma terceira conclusão no verso 17. Ele chega à conclusão de apresentar a Deus numa consagrada ação de humilhação. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ele não compartilha com o povo, mas ele reconhece que essa carga é pesada demais e chega à conclusão: eu preciso ir à presença de Deus e apresentar a Ele essa carga e compartilhar com Ele aquilo que passa no meu coração. O templo, ele era formado por uma área, um pátio. Nesse pátio havia a ala dos sacerdotes, havia a ala das mulheres, havia a ala dos homens, e no pátio externo a esse perímetro do templo principal, havia o chamado pátio dos gentios, onde ficavam os estrangeiros, os prosélitos. E dentro do perímetro ali do templo, havia um edifício formado por 2 recintos. O primeiro era o chamado lugar santo, o mais interior era chamado de lugar santíssimo. No lugar santo havia 3 utensílios e no lugar santíssimo 1 utensílio, que era a Arca da Aliança. Os sacerdotes, eles sacrificavam os animais do lado de fora, no altar, e numa baciazinha, eles colhiam o sangue do animal, entravam no lugar santo e ali aspergia no altar de bronze o sangue do animal, que tinha que escorrer até o pé. Eles faziam isso para expiação dos pecados do povo. E uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer expiação pelos pecados de toda a nação. Ou seja, o santuário, chamado santuário, que era formado aí pelo lugar santo e lugar santíssimo, era um lugar onde só entravam os sacerdotes, e eles entravam com o objetivo de fazer expiação pelos pecados, seja de indivíduos, seja de uma nação inteira. Asaf, por ser músico e não sacerdote, não tinha acesso ao santuário. Então o que ele está dizendo aqui, até que entrei no santuário de Deus? Ele está usando uma linguagem para se referir à presença de Deus. Ele resolveu buscar a presença de Deus para fazer expiação de seus pecados. Ele decidiu confessar a Deus o pecado da sua incredulidade que já estava assediando o seu coração. Ele resolve buscar a Deus e apresentar a Deus a sua queixa, com a finalidade e com a confiança de que Deus pudesse lhe oferecer perdão para o pecado, de deixar de confiar nele por desejar os despojos da impiedade. Ele resolve, no meio daquele drama, daquela calamidade, buscar a Deus, a fim de encontrar na presença dele perdão e misericórdia. Ele precisava ser perdoado. E foi nessa busca da presença de Deus, encontrando Deus como seu refúgio, encontrando de Deus o consolo, encontrando de Deus as respostas para os seus dilemas, é que nós agora lemos do verso 18 ao verso 22, como a lucidez da sua fé restaurada. Foi no santuário que ele percebeu que as vantagens dos ímpios escondem sua própria destruição. Sua prosperidade é transitória, suas garantias e felicidades são passageiras, versos 18 e verso 19. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Foi na presença de Deus, buscando a Deus, consagrando a sua vida, confessando os seus pecados, que Asaf recuperou a sua lucidez na fé. E percebeu que aquela ostentação, aquela zombaria, aquela prosperidade, aquela felicidade, era tudo passageiro. Era algo que se experimentava por um instante, mas logo, repentinamente, tudo passava. Então ele começa a perder o anseio de entrar pelo caminho dos ímpios e desejar mais ardentemente o caminho do Senhor. Quando ele percebe que o caminho dos ímpios não vale a pena, o crime não compensa. Embora através do crime os perversos, os ímpios, os injustos, os corruptos possam ter momentaneamente um momento de felicidade, logo isso vai passar. Com certeza isso vai passar.
porque vem o Rei dos Reis, vem o Senhor dos Senhores. Aquele que veio como cordeiro e foi sacrificado na cruz, está por vir como leão da tribo de Judá. Primeiro, ele veio salvar e resgatar o pecador. Mas na sua segunda vinda, ele vem como justo juiz, buscar os arrependidos e destruir os perversos. Por isso, a felicidade e a prosperidade dos ímpios não passa de um momento, é só uma questão de tempo. E é na presença de Deus que Asaf começa a contemplar essas verdades. Suas vidas são semelhantes a um sonho que, quando se acorda, não fica nada na memória, senão algumas impressões vagas e sem conexão com a realidade. Olha o que diz o verso 20: como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. A gente sonha coisas maravilhosas, e aí quando a gente acorda, a gente percebe que não tem nada a ver com a realidade, né? Tem uma hora que a gente quer viver só sonhando. A gente quer viver só sonhando. Mas a realidade é diferente do sonho. Eu já tive a oportunidade de viver nos Estados Unidos e achei maravilhosa a vida que eu vivi lá. Foi muito bom. Os 2 anos que eu vivi, de forma, em condição legal no país, depois enviados por uma igreja americana como missionário, eu e minha esposa, uma igreja presbiteriana americana, e tive que voltar várias vezes, todos os anos, para prestar contas à igreja, porque é a igreja que nos manteve aqui quando nós dirigimos uma missão. E eu vou dizer que realmente foi um American Dream. O tempo que nós vivemos lá foi maravilhoso. Só que a minha realidade é o Brasil. A minha realidade em particular é a cidade de Goiânia. É aqui que eu nasci, aqui é a minha cidade, aqui é o meu lugar. Essa é a realidade. Não adianta ficar lá sonhando. Tem uma hora que a gente envelhece, a gente tem que voltar para o país. É assim que eles vivem lá, os brasileiros. Eles vivem lá um tempo, prosperam, mas tem uma hora que eles têm que voltar. Porque lá não é a nossa terra. A nossa terra é aqui. Os ímpios são assim. Eles vivem um momento de felicidade, de prosperidade. Mas depois isso passa como passa um sonho. A gente sonha coisas maravilhosas. Aí quando a gente acorda, a gente não lembra de quase nada. A gente nem sabe que sonhou a noite inteira. E quando a gente lembra de algum sonho, normalmente são coisas assim, meio vagas, meio que um mosaico de histórias, sem conexão. É uma coisa que não dá nem para dar crédito. Eu particularmente não dou crédito para sonho algum. Porque é uma coisa que não tem nada a ver com a realidade. Assim é a vida dos ímpios. Segundo o verso 20 aqui, na avaliação de Asaf. Mas foi buscando a Deus que Asaf percebeu que estava invejando na realidade a inconstância, a inconsistência e a vaidade, por ter agido como ele chama aí, no verso 21 e 22, embrutecido e ignorante, ou seja, sem sentido e sem conhecimento. Verso 21, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Ele teve esses anseios e invejas dos ímpios, porque ele estava agindo como um irracional, sem conhecimento, com um coração insensato na presença de Deus. Por isso, irmãos, a partir do verso 23 ao verso 21, vemos diante dessa constatação de que ele estava no caminho errado, mas pela graça divina, ele percebendo isso, ele volta agora para Deus, verso 23 ao verso 26, e ele vai reafirmar o que ele já disse no verso 1, Deus é bom, e o caminho do Senhor é mais excelente, é melhor. Ele diz, no verso 23 ao verso 21, que Deus é bom. Todavia, estou sempre contigo. E aí ele vai descrever como Deus foi bom para com ele, e é bom para conosco. Olha o que ele diz, Deus o protegeu, tu me seguras pela mão direita, diz aí no verso 23, eu estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita, como um pai que segura firme na mão do seu filho, ao atravessar a rua perigosa.
Aquela criança está segura porque Deus está segurando nas suas mãos. Sabe por que Asaf não se desviou? Sabe por que Asaf não se perdeu? Porque Deus estava segurando nas suas mãos. Nós cremos na perseverança dos santos. Entregues a nós mesmos, nós nos perdemos. Mas é nas mãos de Deus que desfrutamos da sua proteção. É nas mãos do Senhor que eu e você somos protegidos e seguros. Isso não significa que não tenhamos que enfrentar momentos difíceis como Asaf enfrentou. Mas no final, ninguém pode arrebatar das mãos de Cristo quando Deus entregou a Cristo. É isso que Jesus diz no Evangelho de João. É nas mãos do Senhor que estamos seguros, meu irmão e minha irmã. É nas mãos do Senhor que você está seguro, que você está segura. Porque Ele é a nossa proteção. É Ele quem nos segura pela mão direita. E não apenas segura pela nossa mão direita, Ele nos guia. É o que Ele diz no verso 24 na parte A. Ele diz o seguinte no verso 24: tu me guias com o teu conselho. As mentiras chegam no nosso coração, causam momentos de dúvidas. Mas a verdade prospera, é só uma questão de tempo, porque Deus nos guia pelos seus conselhos, como guiou Asaf no meio daquelas dúvidas. Então não se desespere, não entre em pânico, não comece a pensar que não vale a pena, porque Deus é o seu pastor, é Ele quem te guia, é Ele quem te protege, e mais, diz o verso 24 ainda, que Ele mantém, que Ele assegura a promessa que nos está reservada. Parte B do verso 24 nós lemos: e depois me recebes na glória. Nós estamos peregrinando nessa terra, rumo à promessa que nos foi entregue, que Jesus Cristo na sua vinda haverá de nos receber. Embora esse caminho seja marcado por dúvidas, por incertezas, por inseguranças, por calamidades, por doenças, por enfermidades, por desapontamentos, por tristezas, indignações de ver os corruptos prosperando, ver os ímpios prosperando, ver os caluniadores e zombadores, blasfemadores e idólatras zombando da igreja, zombando da palavra de Deus, zombando do nome do Senhor. Está chegando o dia em que nós estaremos com o Senhor Jesus Cristo, e Ele haverá de destruir com os seus pés cada um dos seus inimigos, e nós estamos caminhando para a glória dEle. É só uma questão de tempo, e nós temos que confiar nessa promessa, assim como Asaf foi tomado por essa promessa. Onde havia dúvida, entrou convicção. Eu estou caminhando, porque Deus segura nas minhas mãos, Ele me guia com o seu conselho, e eu estou para entrar na glória do Senhor. Asaf é relembrado do que o aguarda no céu, e isso lhe foi suficiente em meio às desvantagens do mundo, como nós lemos no verso 25 e no verso 26. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Foi isso que Paulo refletiu em Colossenses capítulo 3, versos 2 ao verso 6, dizendo: irmãos, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, por essa obra, por essa promessa, nessa vida terrena, marcada por tantas dificuldades, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eles estão rindo, eles estão prosperando, mas sobre eles vem a ira do Senhor. Contudo, para aqueles que creem no Senhor, confiam nas suas promessas e andam nos seus caminhos, Deus receberá na glória. Com esse testemunho, Asaf está reafirmando o que disse no verso 1: Deus é bom, e tudo de ruim que o homem experimenta na sua vida, sendo crente ou não, é por causa do seu próprio pecado, nunca por causa da omissão ou injustiça da parte de Deus. Nunca. Em face disso, então, ele faz uma renovação da aliança. Verso 7 ao verso 28. Ele estava quase se desviando dos caminhos do Senhor,
Mas no verso 27 e no verso 28, ele reafirma o seu compromisso com Deus. Primeiro ele cita a respeito do ímpio no verso 27. Ele será destruído porque não está em aliança com Deus. Verso 27. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. E ele reflete sobre isso para dizer, porém esse não é o meu caminho. Porém essa não é a minha história. Porque, Senhor, quanto a mim, verso 28, aí ele faz 3 declarações. Qual é a sua oração? Bom é estar junto a Deus. Bom é estar junto a Deus. Bom é buscar o Senhor. Bom é desfrutar das delícias da sua presença. Embora as vantagens deste mundo não sejam alcançadas e não me alcancem, melhor é estar na presença de Deus. Como diz o salmista, um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000. Eu posso não ter as riquezas, eu posso não ter a saúde, eu posso não ter a reputação, eu posso não ter a segurança, eu posso não ter a fartura que o ímpio tem, mas eu tenho algo que eles não têm, que é o Senhor, e eu estou na sua presença. E a linguagem da fé é afirmada por essa frase ainda no verso 28, no Senhor ponho o meu refúgio. Não nas oportunidades mundanas, terrenas, carnais, mas eu amparo a minha fé no Senhor, que é o meu refúgio. Eu me escondo debaixo das suas asas, e é ali que eu desfruto daquilo que os ímpios não podem desfrutar. E ele termina fazendo uma declaração de louvor, para proclamar os seus feitos. Ele era músico, e o compromisso dele é continuar servindo ao Senhor, proclamando os seus feitos, porque Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e porque as suas promessas jamais caducam. Eu quero terminar aqui trazendo 4 conselhos a todos nós. Primeiro, meus irmãos, a situação do mundo não mudou. O mundo de Asaf continua sendo o nosso mundo. Mas, embora o mundo não mude, aliás, a tendência é de piorar segundo as profecias bíblicas, até a vinda de Cristo. O mundo não muda, ele está aprofundando nas suas próprias trevas. Embora o mundo não mude, nós podemos mudar. A igreja pode mudar. A igreja pode ser mais santa. Você pode ser mais consagrado, você pode ser mais comprometido com as suas palavras, você pode ser mais comprometido com o seu testemunho nas redes sociais, o que você fala do seu irmão, o que você fala da sua igreja, e como você usa essas palavras diante dos ímpios. Você pode ser justo aos olhos de Deus nas suas negociações, no trato com seus funcionários, com seus empregados, no trato com os seus pastores, com seus presbíteros, com seus diáconos, com seus patrões, com seus professores, com os magistrados civis. Você pode ser íntegro, justo nessas relações. Você pode mudar. Embora o ímpio não mude e só piore, você pode ser mais santo. Você pode mudar assim como mudou Asaf. Deus quer que confiemos nele e andemos com os olhos fitos na glória que nos aguarda, não nos benefícios perecíveis da vida terrena ou para as suas glórias momentâneas. Em segundo lugar, não nos cansemos de fazer o bem. Continuemos praticando e lutando a favor da justiça. Continuemos protestando contra o mal e denunciando a mentira. Façamos a nossa parte na sociedade, sendo íntegros. Existe um ditado popular que diz que andorinha sozinha não faz verão. É verdade, mas eu gosto de completar esse provérbio dizendo que não faz verão, mas faz a sua parte. E cada um de nós nessa sociedade pode fazer a sua parte, porque somos luz nas trevas, sal neste mundo. Em terceiro lugar, assim como Asaf, devemos valorizar o tempo devocional, de oração, de busca da presença e dos conselhos de Deus. Isso foi tão determinante para ele, como é para nós. É buscando a Deus que amadurecemos a nossa fé. Então não deixe de participar do culto público. Supere a preguiça
supere o desânimo, supere as justificativas e venha cultuar a Deus junto com o povo de Deus. Seja rigoroso na sua vida devocional, na leitura da palavra de Deus, nas orações. Dia 24 agora de novembro estaremos todos reunidos na igreja, teremos o culto, escola dominical, viremos para cá, crianças e aqueles que não podem ficar sem se alimentar por um bom tempo, terá uma alimentação para eles. Mas a finalidade do dia 24 de novembro que se aproxima é que toda a igreja esteja aqui reunida. Queremos ver esse templo cheio de homens e de mulheres clamando a Deus, cantando louvores, colocando o joelho no chão e nos humilhando na presença de Deus. Porque Deus pode mudar a nossa história, Deus pode mudar a sua história, Deus pode mudar a história da nossa cidade, do nosso país. Por isso precisamos nos consagrar, orar, nos santificar e esperar que Deus faça maravilhas no meio de nós, como Josué disse naquela campina para o povo de Israel: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos orar e vamos consagrar as nossas vidas, e certamente Deus haverá de enriquecer a nossa fé. Em último lugar, não mais importante, é muito bom afirmar que Deus é bom e sempre será. Mesmo quando não reconhecemos isso, o mal que existe no mundo existe porque o homem se afastou de Deus, não porque Deus se afastou do homem. Aliás, Ele enviou o seu único filho para morrer naquela cruz, dando provas incontestáveis do seu amor pelo seu povo. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e nós podemos confiar na sua bondade, porque Ele está conosco, segurando nas nossas mãos, nos guiando rumo à glória que nos aguarda. Oremos.